Código Aberto no ar mais uma vez e pela última vez esse ano. É o Código Aberto chegando para você, para a gente encerrar o ano, encerrar essa temporada. Foi uma caminhada maravilhosa conversando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Nós assim encerramos esse momento alusivo e comemorativo aos 500 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou suas 95 teses sobre justificação pela fé nas portas da Catedral do Castelo de Wittenberg. E ali é tido como um marco desse momento tão fabuloso na história, que é quando o povo se desperta novamente para voltar para a Bíblia e descobrir a salvação unicamente pela graça de Deus. E crendo nessa graça, nós somos salvos. E a gente foi à carta de Romanos porque foi uma carta fundamental para isso, foi um texto fundamental para esse momento da história. E aqui estamos nós, nosso último encontro. E aí, Mayara, como é que você resume esse último encontro? Como é que foi para você não o último encontro, né, mas como é que foi para você todos esses encontros, esses 12 encontros anteriores? Olha, eu posso dizer que foi um divisor de águas para a minha vida. Realmente mergulhar aqui na carta de Paulo aos Romanos mudou muitos paradigmas e também mudou muita coisa, muita forma de pensar e me fez realmente refletir sobre que tipo de cristianismo que eu estou vivendo. Foi muito bom ter você aqui, viu, Mayara? Obrigado pelas suas participações, pelas suas ponderações. Você que tem uma facilidade de trafegar aí pelos versos bíblicos e sempre muito clara também quando explica as coisas. Foi muito bom, viu? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, viu, Tiago? Obrigado mesmo, foi uma bênção. Tá bom, você falou que tinha uma saudação para mandar para alguém, a despeito de Paulo, né? Paulo encerra a carta mandando saudações, né? No capítulo 16, eu também queria mandar alguns abraços. Mandar um abraço para o pessoal da Escola Bíblica, né? Que são... Tantos, né? Que talvez agora vão entrar em contato com a Escola Bíblica nesse momento. Exatamente. Então, mandar uns abraços lá para os meus amigos, companheiros de trabalho. Mandar um abraço especial para os jovens que têm um ministério lá na Igreja Central de Extrema, Minas Gerais, que é o Ministério das Artes Cênicas. Eles têm esse ministério muito forte na igreja. E também mandar um abraço para a minha igreja, né? Igreja Adventista Sétimo Dia, Jardim São Pedro, Mogi das Cruzes. Legal. Rony, você também passou aí com a gente esse tempo. Tem alguma coisa de Romanos que, ao ler Romanos, a estudar a lição, você foi despertado que você ainda não tinha ou pensado, alguma coisa que você tinha pensado, mas que parece que ficou mais viva agora? O exercício de leitura do texto bíblico, ele é bacana demais, porque quando você revisita um texto, a gente estava falando de ressignificar, né? Ele é ressignificado para você, né? Então, para mim, uma parte que me chamou muita atenção é aquela parte que Paulo fala que ele está encurralado, porque ele tenta fazer o bem e não consegue, e ele fala, olha, o corpo de morte, o que eu vou fazer agora? E aí, quando a gente reflete isso para coisas pessoais minhas, foi bem bacana essa parte. Tem coisas, às vezes, que a gente tenta vencer, a gente tenta ser melhor, a gente tenta amar mais as pessoas, e a gente vê que por a gente mesmo, a gente não consegue ter essa iniciativa, mas Deus agindo por a gente, através da gente, a gente consegue. Que legal, né? E é legal também que a gente está chegando no final do ano, daqui a pouquinho a gente está se despedindo, e a gente tem a camisa do Rony alusiva aos fogos, né? Exato, vocês estão vendo? Já estou aqui no ano novo. É um ano novo aí, mas eu queria aproveitar também, mandar abraços para todos, abraço para minha família, meu pai, minha mãe, para minha esposa, ela é mais quietinha, ela não gosta muito de abraços mandados publicamente, mas um abraço para ela, um beijo para ela. Não gosta, mas vai ter. Mas vai ter. Para o pessoal da igreja... abraço aí. Para o pessoal da igreja do Campo de Fora, que é a igreja que eu frequento, para os jovens lá, o pessoal da equipe jovem, o Lucas e o Diogo, e o pessoal ali dos adolescentes, a Débora, a Karina, a Mariana, a Bruna e o Lucas, que é o parça. E lembrando que o Rony tem o canal da VAR, então você pode entrar lá no YouTube, né, Rony, e encontrar o canal da VAR, D-A-V-A-R, que é para ouvir o Rony por mais tempo. Exato, Eu queria só também aproveitar um parênteses aqui nesse último, só falar uma coisinha, que a gente tem uma comunidade na Igreja Adventista, que é a comunidade judaica, onde eu aprendi muita coisa, que é o objetivo dessa comunidade judaica, que agora os judeus devem estar aí perto de comemorar o Hanukkah, então feliz Hanukkah para vocês também que estão assistindo. O objetivo dessa comunidade é que judeus que aceitam a mensagem de Jesus, eles não percam a identidade judaica deles, eles possam manter a tradição dos pais deles, adorar a Deus do jeito deles. Ele não precisa abrir mão de toda a tradição deles e sentar num culto de terno e gravata como a gente está acostumado. Continua na tradição deles, a gente adora junto e a gente aprende nessa diversidade. Eu aprendi demais, eu me tornei um cristão muito melhor, aprendendo a conviver com os judeus. Então, e é legal, a gente estava... É legal você falar, é legal as pessoas entrarem no seu canal e conhecerem um pouquinho mais o Rony, porque o Rony talvez seja um... Claro que a gente
tem que usar bons referenciais. O Rony é um exemplo de alguém que não estudou teologia, não se tornou pastor, mas alguém na sua área, entendendo com as suas aptidões, você decidiu se dedicar ao estudo da Bíblia, aprendeu hebraico, aprendeu a se encantar pelo Antigo Testamento, e hoje você ouve o Rony falando aqui, né, dando as contribuições com tanto conhecimento, é porque ele foi beber, ele se interessou por isso, e isso é a prova de que conhecimento bíblico, conhecimento de Deus, está acessível para todos, e você não precisa ficar pegando isso de segunda mão toda hora, você pode ir buscar por você mesmo, você não precisa ficar esperando, como até a Alana mencionou no programa anterior, que Deus entregue tudo mastigadinho, você pode ir e bebendo da fonte. Falando em Alana, oi Alana. Oi, Thiago. Você tá bem? Estamos aqui, tudo bem. Alana, você só passou 3 programas com a gente, mas você estudou também, tem alguma coisa de Romanos que que te desperta, assim, que te empolgou um pouco mais daquilo que a gente tem conversado? Cheguei nos 45 minutos do segundo tempo aqui. Mas o que eu gosto muito do discurso do Paulo, até pegando um pouquinho do gancho do Rony, é essa confirmação de que Deus é o Deus de todos, é Deus para todos e Ele é tudo. Então, eu gosto muito dessa não polaridade, mas essa diversidade no discurso da Bíblia mesmo, que a gente tem. Você tem Deus falando de várias formas para várias pessoas, com várias culturas, dentro dos princípios dele. Isso é imutável. Agora, as formas, elas são variáveis. Legal, isso é sensacional e a gente sempre acaba voltando a esse tema em diferentes temporadas aqui do Código Aberto, que é esse Deus que é múltiplo, que comunica uma verdade, tem um amor a comunicar, mas de formas múltiplas, né? E quero mandar abraço também. Mandar abraço lá para minha casa, em Brasília. Então, mãe, pai, abraça. Alessandro e Alisson também. Estão todos abraçados. Pastor Igor, você ouvindo o pastor Paulo falando para uma igreja que ele nem conhecia, o que você acha que isso impacta na sua maneira de também falar com a sua igreja? O que você acha que Romanos tem de mensagem importante para você e que você gostaria de continuar compartilhando com as suas comunidades? Olhando por essa perspectiva pastoral, né, o cuidado e o interesse de Paulo por essas pessoas, né, que chega ao ponto dele ter tamanha comunhão com Cristo, a ponto dele dizer, olha, eu posso até perder minha salvação desde que eles se salvem, essa entrega incondicional. Isso salta aos nossos olhos e fica aí um convite, uma inspiração para o nosso ministério, né? Com certeza. E aí, aproveitando a onda dele, todo mundo terminando com um abraço, eu quero mandar um abraço lá para minha esposa, Camila, minha filha Rebequinha, e para os familiares lá, minha família em Curitiba, em Guaíra, em São José da Boa Vista, no interior do Paraná, minha avó, que não perde um programa da Novo Tempo, Dona Benedita. Um abraço aí. Abraço para Dona Benedita, então. Deus abençoe a todos. Legal. Bom ter vocês aqui, foi muito bom. E a gente já fez esse momento aqui de despedidas e cumprimentos. E depois a gente vai agora para a nossa conversa. Antes disso, tem que apresentar também a Patrícia, que esteve aqui com a gente já nesses 2 últimos programas. E agora termina o ano aqui com a gente. É bom ter você aqui de novo, viu, Patrícia? Muito bom estar aqui de novo, Thiago. E daqui a pouquinho o terceiro bloco vai cantar. Hoje você vai cantar em inglês, né? Isso, Share the Love. Ok, então teremos daqui a pouquinho a oportunidade de ouvir mais uma vez a Patrícia cantando. E agora a gente vai, antes de ir para o nosso estudo, a gente vai orar. Gostaria de orar com você e a gente vai pedir para que Deus nos conduza nessa caminhada desse último programa, nessa temporada do Código Aberto. Vamos orar. Pai, obrigado pelo teu cuidado, direção, e a gente tem sentido essa direção durante esses nossos estudos e mais uma vez queremos nos encontrar contigo através da palavra. Fala ao nosso coração, por Jesus. Amém, Senhor. Chegamos aos últimos capítulos da carta de Paulo aos Romanos. A gente já viu que Paulo, depois de conceituar algumas coisas importantes, após passar por temas fundamentais, deixar isso bem claro, fazendo aquele esquema, né, como o Rony disse, de concluir alguma coisa, mas pensar, olha, se essa conclusão deu a entender isso, deixa eu dizer como é que é. E toda hora ele vai realinhando para não ficar dúvidas, e aí ele chega um momento em que ele expressa algumas coisas que precisam ser práticas na vida daquela comunidade. Que como toda comunidade tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas aqui a gente tem ele falando de alguma coisa importante. Ele começa no capítulo 14 falando sobre um grupo que são os fracos na fé. Quem são esses fracos na fé? O que Paulo espera dos outros grupos? Talvez, então, se ele está falando dos fracos na fé, então talvez existam os fortes na fé também. Que tipo de relação ele está esperando desses 2 grupos? E quem são os fracos na fé? Quem são os fortes na fé? Para a gente entender aqui o contexto do capítulo 14. Ele começa dizendo lá no capítulo 14, verso 1, acolhei aquele que é débil, o que é fraco, na fé, não porém para discutir opiniões. Importante esse porém aqui dele, né?
E ele vai falar no verso 2, uma coisa que pode ser confusa, é bom a gente falar aqui para deixar claro. Um crê que tudo pode comer, mas o débil, o fraco na fé, come legumes. Então, o que ele quer dizer com isso? Né? Que quem come legume, quem é vegetariano é o fraco na fé, né? E Alana, você está fraca na fé, Alana. E Paulo aqui, ele está... Essa última parte que ele faz, ele passa um apanhado rápido de coisas que ele já fala em outras cartas e desenvolve melhor o tema. E esse assunto da comida, ele vai desenvolver muito melhor lá em 1 Coríntios capítulo 8. Vai ficar bem claro lá o que é esse, por que comer legumes, o que é essa ideia. Ele vai falar o seguinte, na época tinha uma polêmica imensa, que era acerca da carne oferecida para ídolos. Então, as pessoas iam no mercado comprar uma carne, ela não sabia que se aquela carne poderia ter sido oferecida para um ídolo antes de ser colocada à venda. Então, tinha gente que falava, não, então para não correr o risco, eu não vou comer carne nenhuma, eu vou comer só legumes e tal. E Paulo fala que essa polêmica era muito grande, que o pessoal que não comia carne falava para os outros, você não pode comer também, porque o ídolo pode ter sido oferecido para ídolo, isso daí é um paganismo e tal. Idolatria, né? Idolatria. E aí Paulo fala, olha, a gente que é mais forte na fé, ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 8, depois você lê lá, está lá explicadinho. A gente que é forte na fé, a gente sabe que o ídolo não é coisa nenhuma. Nem existe, ele não faz diferença. Não existe uma força mística na carne, porque foi oferecido para o ídolo e tal. Então, você que é forte na fé, come de tudo, não pergunta de onde veio a carne, come tranquilo. Mas se alguém olhar para você e ver você comendo, e for falar alguma coisa, não come, só para não criar problema. Então, quem é forte, quem entende as coisas e não fica criando os problemas, abre mão das coisas para o cara que é fraco, que acha que tem problema em tudo. Então, essa é a ideia, basicamente, do forte e do fraco na fé. Né? A gente vai entendendo que, dentro da caminhada cristã, existe um processo. Uns conhecem há mais tempo, outros há menos tempo. Uns tiveram mais contato com a palavra, outros menos contato e precisam ir crescendo nesse sentido. Assim como nós temos aqui idades diferentes, dentro do aspecto do crescimento espiritual também existem estágios diferentes com relação a essa compreensão. Aí a gente lembra do que Paulo estava falando desde os capítulos anteriores, os imediatos ali. Não se considere mais do que o outro ou melhor do que o outro por aquilo que você conhece, pela maturidade espiritual que você já alcançou, mas você colocando o interesse do outro em primeiro lugar e valorizando mais a experiência do outro, aí fica mais fácil de você entender o abrir mão de certas coisas que para você não tem problema algum, em favor e em função do crescimento e do amadurecimento daquela pessoa. Cada um acontece num tempo. Então você se solidariza e abre mão. E é importante falar isso, porque assim, a gente pode olhar aqui, e alguém pode olhar para esse texto e achar que então nós estamos... Que o tema aqui, o tema de Paulo não é necessariamente o alimento, a comida, né? O tema de Paulo tem a ver com as relações, tem a ver com discussões que aconteciam por isso. Nós aqui na TV Novo Tempo, você assiste outros programas, a gente tem programas que falam sobre saúde, a gente sempre tenta recomendar e aconselhar um regime de alimentação saudável, regime de alimentação onde a gente se abstém de alguns alimentos, inclusive alimentos que a própria Bíblia nos convida a viver em abstinência deles, e outros alimentos que a gente se abstém, não simplesmente porque a Bíblia nos chama não apenas para viver no mínimo necessário, mas no máximo possível. Então a gente também prega o máximo de abstenção de coisas que podem fazer mal, são nocivas para o nosso corpo. Você que acompanha a Rede Novo Tempo, vê as nossas receitas, a gente não tem uso de produtos cárneos, né, de elementos cárneos. Mas a questão de Paulo aqui não é só isso, é muito além disso, vai além disso, vai além de simplesmente comer ou não comer. Ele está falando aqui desse respeito que a gente tem por aquele que talvez por alguma razão ainda não consegue ver a realidade que eu estou vivendo, que ainda não consegue ter talvez a experiência que eu estou tendo. E a questão do julgamento, né? Então, o grande problema aqui é esse. E vale ressaltar que aqui não era um problema de princípios que estavam sendo quebrados, estavam sendo discutidos se era certo ou errado. Aqui era uma questão de costume. Uso e costume, né? E aí a grande tensão que estava gerando ali é o que a gente, por exemplo, vai encontrar no verso 10. Que ele vai dizer assim, ó, tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Ou seja, havia uma categoria que estava julgando e a categoria que estava sendo julgada estava desprezando aqueles que estavam julgando.
Era o que estava acontecendo aqui. Então, o fraco na fé aqui, que é aquele que resolveu se abster de carnes por não saber se essa carne havia sido dedicada a um ídolo ou não. Provavelmente, ele estava aqui julgando aquele que ainda continuava se alimentando daquelas carnes. E aquele que estava sendo julgado por comer aquelas carnes estava desprezando aquele. Então, assim, o grande problema é esse, era o juízo. E, por julgamento aqui, a gente tem que ter em mente o que Paulo entende por isso. Paulo já introduziu o assunto do julgamento lá no capítulo 2. A palavra julgar ali, né, grega, né, crino, representa você tratar de maneira desfavorável alguém. Então, aqui ele está dizendo, você que já entendeu que o ídolo em si não é nada, não despreze aquele que ainda não entendeu isso. E você que está julgando aquele que já chegou a esse entendimento, você que está considerando ele uma pessoa desfavorável só porque ele pensa diferente de você, porque ele não vive do jeito que você vive, não se esqueça. Santidade, para Deus, é um processo, é uma caminhada que você tem com Ele. E nesse quesito não existe tamanho único. Se nós fôssemos colocar uma numeração, PMG. Os 3 tamanhos para Deus estão dentro do seu contexto de santidade e perfeição. E é legal, né, você ver que uma coisa está entrelaçada com a outra. Essa questão do respeito e do não julgar é uma consequência do seu amor ao próximo, né, que o Paulo já falou na lição passada, em outras cartas, e a Bíblia inteira fala em relação a isso. E a gente fala muito, mas quantas vezes a gente já não julgou o próximo, o outro, por questões culturais, questões de costume, mesmo assim, sem querer nem sair do Brasil. O Sul, o pessoal do Sul julga o pessoal do Nordeste, porque talvez fale mais alto, é mais alegre, o outro fala não sei o quê, nanana. Quantas discussões em redes sociais a gente já entrou, estabeleceu e fez o seu ponto de vista, porque você não concorda com o outro e você impõe. Eu tento tomar muito cuidado, porque eu já me peguei, principalmente quando eu estava fora, você vê pessoas tentando impor a cultura delas na outra, porque ela acha que a dela é mais santa do que a outra. Então, tem pessoas, tipo, eu estava numa cultura onde cores e adereços era parte da família, era algo muito forte. E aí vem a outra cultura e fala, não, tira tudo, está tudo errado, não sei o quê, e uma brigando com a outra, muito brigando. E eu comecei a ficar com raiva daqueles que tinham raiva do outro. E uma hora eu falei, nossa, eu odeio quem odeia a gente. Aí eu parei e falei, gente, mas peraí, eu não estou sendo um dos que eu odeio? Não estou só continuando eu só não estou repetindo o mesmo ciclo. Então, assim, essa questão da gente não... De querer impor o meu, o que eu penso dentro do que a pessoa tem que fazer, eu ia gostar que ela fizesse isso comigo, sabe? Esse respeito mútuo, esse amor ao próximo. E mesmo que você veja alguém impondo para o outro, você tem que amar o que está impondo para o outro, do mesmo jeito daquele que está querendo não ser imposto pelo outro. Essa questão do julgamento é muito séria. Aqui a gente está falando de coisas que não dizem respeito e não implicam em questões essenciais para a salvação e tudo mais. Exatamente. Mas mesmo que fosse, que esse texto que você leu lá, Maiara, de Romanos 14, 10, termina dizendo, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Exatamente. Existe alguém que é o juiz. E só uma coisa importante, porque eu acho que isso daí dá um pano para a gente entrar agora em um outro assunto, não em outro assunto, mas expandir esse assunto, que é essa ideia de todos compareceremos perante o tribunal de Deus, Deus como juiz, que vai ser tão bacana a gente falar dele no segundo bloco, tá bom? Então daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Código Aberto, continuando a nossa conversa sobre julgamento, sobre quem é esse Deus, como Deus julga e como será esse comparecimento de todos diante do tribunal de Deus. Fica por aí, o Código Aberto volta daqui a pouco. Código Aberto de volta, esse é o nosso último encontro da temporada. Eu sei que você já deve estar ficando com saudade desses convidados aqui. Talvez ainda não está com tanta saudade assim da Alana, que a Alana chegou agora. Tô brincando, Alana, deve estar assim. Você chegou e foi uma presença muito marcante já. Obrigada, chegou chegando. Thiago, pelas suas palavras. É bom ter todos vocês aqui. E a gente saiu do primeiro bloco
A gente está falando sobre julgamento, sobre a ideia, a gente já passou sobre a ideia do fraco na fé, talvez a gente ainda volte isso no terceiro bloco, mas a ideia do julgamento, que é uma ideia presente no capítulo 14, chega então nesse versículo 10, que o pastor Igor acabou de mencionar. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, e aí você ia discorrer um pouquinho sobre isso, então fique à vontade. Obrigado. Essa questão do julgamento, e de repente a gente precisa só delimitar aqui de que tipo de julgamento que a gente está falando, porque Deus deu capacidade para a gente avaliar situações, para a gente fazer escolhas. Então as escolhas, elas são um certo tipo de julgamento, não é disso que o texto está falando, é um julgamento que diz respeito a olhar para o outro e já dar uma sentença para o outro, e a condenar o outro. Desqualificá-lo. E assim eu acabo desqualificando, desprezando o outro, né? Colocando ele num patamar abaixo e me colocando numa posição que não é minha. Então, esse é o problema do julgamento. Isso pertence a Deus, Deus é que vai avaliar no tribunal dele as intenções, porque ele vai conseguir fazer isso de maneira justa. Embora aqui não sejam pontos que afetem diretamente a salvação, mesmo que fosse, não cabe a nós julgarmos as pessoas. Não cabe a mim essa posição. E quando eu julgo alguém, eu estou, de certa maneira, assumindo o papel de Deus nessa situação, trazendo condenação sobre a pessoa, sendo que só Deus pode fazer isso. Mas pelo que eu estou entendendo, esse julgar então tem a ver com esse aspecto de condenação. Porque a palavra julgamento também não envolve só o condenar, porque na nossa cabeça julgamento também é um processo. Sim. E não só a sentença. Mas aí vem, por exemplo, né, quando Jesus diz lá em João capítulo 3, né, o 16 é aquele conhecido, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, mas o 17 diz, para que o mundo ele enviou o Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o julgar, se está em contraponto com a salvação, então o julgar é condenar. Então é esse julgamento que deve ser evitado. Existe algum nível de julgamento que é possível? Existe algum nível de julgamento que é possível ser exercido sem ser esse de condenação? Existe, e Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6, se eu não me engano. Se não for, você procura um pouquinho mais, está por ali, né? Que é na primeira carta aos Coríntios também, que ele vai falar o seguinte, olha, tem um irmão 1 Coríntios entre 6. vocês, é isso mesmo, né? Tem um irmão entre vocês que ele está tendo um caso com a mulher, com a mãe... Com a esposa do pai. Com a esposa do pai, com a madrasta dele. E ele vai falar como vocês não julgam uma coisa dessa, porque isso está claramente contra a Bíblia. E você pode pegar o versículo que a Bíblia fala sobre isso e achar o ponto exato em que a Bíblia fala, olha, isso não é permitido. Eu falo, vocês têm que julgar. Essas coisas vocês não podem aceitar no meio de vocês, porque tem os dois lados, né? A gente tem que se aceitar, mas por outro lado a gente tem que se aceitar com um objetivo. Sim. Andando em direção à vontade de Deus. Então, se a gente se aceita, só que a gente acaba perdendo a nossa identidade como um povo de Deus e a gente vai se tornando um povo que não está caminhando para lugar nenhum e aceita qualquer coisa, não tem mensagem nenhuma para dar, então você perde o propósito do que é a igreja e o que é estar junto. E dentro desse processo de julgamento que foi mencionado, existe um propósito, que é um propósito de você trazer reconciliação, de você poder restaurar as relações, que é diferente do que está acontecendo aqui. Porque nesse conflito, esse julgamento que é feito não passa por esse processo de entendimento, de convergência para poder alinhar as coisas com a vontade de Deus, mas assim, você que come está errado e eu que não como estou certo, ou ao contrário. Você que não come está errado porque você não amadureceu, você não cresceu. Então essa condenação pode causar a divisão justamente por não passar por esse processo. Né? Então, aqui que é a grande questão. Aqui não é um princípio, como era em 1 Coríntios 5, sendo quebrado. Aqui era uma questão de costume, tradição. Ah, você não aderiu à minha tradição, então eu vou formar e ter uma opinião com relação ao seu respeito completamente desfavorável. Você é desqualificado para o reino do céu por causa disso. Então, isso eu não posso dizer, eu não tenho essa permissão divina. Agora, avaliar as coisas, né? Formar uma opinião com relação àquilo que é desfavorável ou não com relação a princípios, isso a Bíblia nos ajuda. Isso, mas ainda assim, mesmo que alguém esteja transgredindo um claro mandamento de Deus, quem vai desqualificá-lo ao reino não sou eu. O meu papel é ajudar, trazer essa pessoa de volta, não afastá-la ainda mais de Cristo e do convívio daqueles que se dizem
cristãos. Exato, né? E a gente olha aqui, tudo isso que Paulo está falando é naquele contexto que ele falou no começo. A gente tem uma comunidade de gentios e judeus que aceitaram a Jesus como Messias e estão convivendo com essas diferenças imensas entre eles. Estão julgando uns aos outros. Estão julgando uns aos outros. E acontece isso hoje, e eu vou ser bem claro assim no problema, porque a gente tem gerações diferentes na igreja. Tem gerações que cresceram com uma ideia do que é uma coisa nobre e boa, e o solene, né? Solene, e o que é depravado e não estou falando de questões bíblicas, estou falando de questões culturais. E uma outra geração que tem uma outra noção do mundo. Então, eu vou citar um exemplo aqui, e eu não vou entrar no mérito da questão, porque não é a questão em si, mas é como a coisa se desenrola, né? Há uns tempos atrás, uma moça colocou uma foto no YouTube de calça, com uma camiseta escrito assim: "Tô de calça, mas não sou visita. Feliz sábado." E aí, nessa época, o pessoal começou a comentar no Facebook dela. Então, olha só, quando a gente olha os comentários de uma situação dessa, a gente vê exatamente do que Paulo está falando aqui, né? Sem entrar na questão de se é certo ou não. Estou falando na questão de como as pessoas lidam com a questão. Então tinha gente falando, é um absurdo, não devia nem entrar na igreja. E outra falando, mas esse pessoal que acha contra realmente é tudo... Eles que deveriam sair? Eles que deveriam sair. É o julgamento e o desprezo aí reinando. O julgamento, e quando Paulo fala, olha, você entende a questão? Você entende o que é certo e o que é errado? Então faz o seguinte, você que é o forte na fé, abre mão. E todo mundo se acha forte, ninguém se acha fraco, né? Então, um exemplo pessoal meu, eu sei de uma coisa que eu sou fraco na fé. Eu vou admitir aqui em rede nacional, né? Quando eu estou no culto assistindo... Internacional também, né? Ou internacional, né? Tá na internet. Quando eu estou no culto assistindo e eu ouço um sermão ruim, eu fico irritado. E eu fico irritado a um ponto que isso atrapalha o meu culto. E às vezes eu não tenho vontade nem de cantar o hino final, eu tenho vontade de levantar e ir embora. Porque para mim desleixo com o púlpito é uma coisa inaceitável. Mas eu vejo uma pessoa do meu lado que entendeu também que não foi bom o sermão, mas ela termina cantando feliz e ela continua o culto dela para Deus. Ou seja, eu, por um problema, talvez seja realmente um sermão ruim, eu não estou errado, mas aquilo atrapalha a minha fé e eu julgo as pessoas, eu causo um problema, sendo que outra pessoa sabe lidar com aquilo de uma forma tão melhor, tão mais produtiva, ele é o forte na fé e eu sou o fraco. Quem você é em relação às questões? Você consegue abrir mão daquilo que você sabe, às vezes que é o certo, mas que não é uma questão importante de salvação, mas por amor do outro irmão do teu lado, que talvez não entendeu ainda aquilo que você está dizendo, e é dos dois lados, tanto do lado, digamos, conservador, quanto do lado, digamos, liberal. Um tem que aceitar o outro, porque a gente tem que conviver junto. E é interessante você passar por isso, porque assim, antes de você falar, Igor, só que está falando a respeito dessa coisa do julgamento, de entender como forte na fé, porque às vezes quem se entende como forte na fé é quem já fez algumas coisas, quem tem conhecimento. Então, eu conheço mais, então sou forte na fé. Eu tenho mais tempo de estrada, eu sou forte na fé. E quando a gente vai ver, o forte na fé não é alguém que tem um currículo mais vasto, é alguém que aprendeu a dar espaço para a fraqueza do outro. Né? É alguém que dá... Eu sou tão... A minha fé está tão fortalecida que tem espaço para você fraquejar na sua. Se você fraquejar no seu conhecimento, se você fraquejar na sua experiência, se você fraquejar na sua opinião, se você fraquejar a ponto de querer impor sua opinião sobre mim, tem espaço para isso, porque eu já sou fortalecido na fé e a sua fraqueza não desestabiliza a minha. E é bonito isso, né? É tão interessante que se a gente for falar de tempo, muita gente pode pegar o texto e achar assim, que o fraco na fé era o que estava começando, né? E que o forte é que já tem anos de caminhada. Não, muito pelo contrário. O fraco na fé aqui seria justamente, dentro do contexto de Paulo aqui, né? Aquele judeu convertido há muito tempo ao judaísmo e que vivia daquela forma porque ele foi criado e ensinado assim desde pequeno. E o forte na fé aqui, de acordo com Paulo, seria aquele recém-convertido, vindo do mundo gentílico, que já tinha entendido que o ídolo não é nada e que Cristo é tudo na nossa vida. Então, o que a gente aprende com isso, né? Que nós precisamos, na verdade, para exercer essa tolerância, porque eu acho que a grande lição do capítulo 14 é a humildade e tolerância, é somente se nós convivermos realmente na presença de Cristo e aprendermos a realmente amar as pessoas do jeito que elas são e do jeito que elas estão. Porque quem vai efetuar a transformação na vida de cada um de nós é a presença do Cristo. É como Paulo decorreu aqui nos 16 capítulos, é estar em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu não tenho tempo de ficar olhando para o defeito dos outros, porque quando eu estou em Cristo, Cristo me ajuda a olhar os meus defeitos.
E eu, olhando os meus defeitos, eu vou para Cristo para que Ele possa tirar esses defeitos da minha vida e colocar as suas virtudes no lugar. E essas virtudes vão ser vistas quando eu me relacionar com as pessoas. E você começa a entender o que realmente importa. Porque que diferença vai fazer na sua vida se na igreja X, que pode ir de calça, você vai de calça, ou na outra que não pode, você não vai. Você vai do jeito que as pessoas não se ofendam. Se no país tal tem que cobrir o cabelo, no outro não cobre. Se ali eu como com a mão e ali eu como com talher. Qual é a diferença que isso vai fazer na sua vida se você entender o contexto da pessoa, o contexto do próximo? Você começa a dar valor para aquilo que realmente importa, que é a pessoa em si. E aí eu acho que você começa a julgar menos quando a gente começa a calçar os sapatos dos outros, que era uma coisa que Jesus fazia muito, né? Ou tirar o sapato na casa dos outros. Você sentir o chão que ela pisa. Então, antes eu tem um produtor, um professor meu, que é o Tuio Costa. Quando a gente tinha produções de evento, muito corrido, muito estresse, todo mundo assim no nível de estresse, quem trabalha com produção, né, aqui na televisão, sabe que você vai no nível de estresse e chega no limite. Ele falou assim, antes de você brigar com alguém, porque parece que a pessoa fez uma coisa mais estúpida possível, naquela hora errada, pensa um motivo que ela pode ter feito aquilo. Se coloca no lugar dela por um segundo. Vai ver ela esqueceu, vai ver ela tropeçou. Então, antes da gente julgar alguém, tenta pelo menos imaginar o porquê que a pessoa fez aquilo. Começar a usar o sapato um do outro e tentar entender os outros, não perdendo os princípios, mas entendendo, começar a colocar em prática mesmo esse tal de amor ao próximo aí, de Jesus, mesmo sendo judeu, sentando ali do lado da samaritana. Tenta pensar no próximo antes de você falar do próximo. E pegando carona nisso, aí essa ênfase na pessoa, né, valorizar isso. E por isso é importante a gente olhar para o livro como um todo, porque agora a gente tem que lembrar de novo dos primeiros capítulos para lembrar o que Paulo estava falando, porque é o seguinte, não se esqueça nessa trajetória que está todo mundo no mesmo barco. Não há nada que a gente possa fazer que vai melhorar a nossa imagem diante de Deus ou que vá trazer algum mérito. Então, assim, estamos todos com as nossas limitações na presença de Deus aqui, dependendo da sua graça, da sua glória, para poder completar em nós aquilo que nos falta. E não é porque o que falta no outro é diferente do que falta em mim, que eu sou melhor ou ele é melhor. Estamos todos na mesma condição e dependemos de Cristo da mesma maneira. Muito bem. Nós estamos chegando ao final e daqui a pouquinho nós vamos voltar para o último bloco dessa temporada. A gente vai ainda pincelar mais alguns temas que Paulo passa nesses últimos capítulos e a gente vai ouvir a música da Patrícia também, então eu espero você daqui a pouquinho para a nossa despedida dessa temporada tão especial. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouquinho. Código Aberto de volta e de volta para se despedir, pelo menos dessa temporada, desses convidados, porque semana que vem a gente volta com uma nova temporada, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, a gente vai conversar sobre mordomia. E mordomia não como sendo receber mordomias, passar um dia no spa, nada disso. É mordomia como sendo o chamado de Deus para a gente para administrar tudo aquilo que é dele. O tempo, os nossos talentos, os nossos tesouros e o nosso corpo. Tudo é dele, como é que a gente pode administrar isso de forma a honrar a Deus e glorificar o nome dele. Então esse é o nosso tema da próxima temporada, mas a gente ainda está em Romanos e como nós passamos essas 12 semanas ouvindo, a gente vai ouvir mais uma vez e assistir o vídeo do pessoal do Ponto de Referência, ajudando a gente a entender um pouquinho mais do tema que a gente está estudando. Então fica com o vídeo. Essa é a última parte do estudo de Romanos, o livro que inspirou a Reforma Protestante, no princípio da sola Escritura, onde só a Bíblia deve ser o nosso padrão de fé. Em um tempo onde intransigências, guerras e morte causadas por diferenças de opiniões, nada podia ser mais adequado do que esse último assunto abordado por Paulo. A primeira discussão é em relação a comer ou não comer carnes que haviam sido sacrificadas a ídolos, prática muito comum na época.
Alguns se sentiam mal em comer pela origem da carne. Outros entendiam que os ídolos nada representavam e que poderiam comer livremente. Isso nada tinha a ver com vegetarianismo, vida saudável e muito menos se referia a carnes puras ou impuras, como alguns insistem em afirmar. Paulo era um judeu e quando ele afirma que de tudo se pode comer, se referia ao que ele considerava alimento deixado por Deus. Outro assunto que traz discussões era em relação a dias especiais de adoração, que apesar de totalmente fora do contexto, dizem se tratar do quarto mandamento, o sábado. Mas na verdade nada mais eram do que discussões em relação à observância ou não de festas judaicas. Alguns acreditavam que deveria ser feito, e outros que por serem apenas para Israel, serem culturais ou terem sido cumpridas pela morte de Jesus, não deveriam mais ser santificados. Nada tem a ver com a observância do mandamento de descanso e adoração a Deus. Mas o importante nesses casos era respeitar a consciência de cada pessoa e não entrar nas discussões, julgar ou diminuir o outro devido a divergências de opiniões. Conversas amistosas e discussões saudáveis nos fazem crescer, mas nenhuma pessoa deve em momento nenhum ser forçada a violar a sua consciência. E como isso é comum hoje em relação aos mais variados assuntos, apesar da ordem de Jesus, de que não julgueis, para que não sejais julgados, pois com critério que julgueis, serais julgados. Todos nós, um dia, estaremos perante o tribunal de Deus e daremos conta dos atos e julgamentos que fizemos. Você deve se importar com o que os outros pensam, porque suas ações, palavras e atos e até alimentação podem influenciar a vida de outros para o bem ou para o mal. Por isso, não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Paulo finaliza a carta focando em Deus, seu poder para confirmar o Evangelho, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que a paz e a fé em Jesus estejam convosco. Voltamos aí, a gente fica com a gratidão aí o pessoal do Ponto de Referência que contribuiu com a gente durante essa temporada inteira. Tenho certeza que você foi enriquecido também pelo conteúdo que eles enviaram e por essa maneira de sintetizar, de resumir um pouquinho daquilo que a gente tem conversado. A gente tem a participação musical da Patrícia agora. Você já falou no começo qual é a música, mas pode repetir pra gente qual que é a música que vai cantar? Share the Love. Nada mais que combina mais com aquilo que a gente está falando. A gente está falando sobre não julgar, né? E a gente consegue não fazer julgamentos através do amor, né? Amando uns aos outros. Isso que mesmo. você compartilhe a música e o amor de Deus com a gente nesse momento. Então, Patrícia, Deus te abençoe. Once I realized that I have to change, I tried to figure out how can I not be the same. They say the world is dangerous, but I think that it's so pretentious. I wanna be more than just blind in the dark. You know, like, how can I think to complain about every single thing? Oh, Jesus, why are we losing the world of love that you put us in? And how can I be better? How can I be stronger? I need all the people just sing with me. Share the love, give me love. Put your hands up in the air. Show the world all that's inside of you. Let's change everything in lives. Enough of all these wars. Lord, I'm begging, please forgive us. I know that I really need to keep trying to change my way of living. Oh, Jesus, please give me the strength to keep always thinking of how can I be better? How can I be stronger? I need all the people to sing with me. Share the love, give me love. Put your hands up in the air. Show the world all that
Share the love, give me a hug, put your hands up in the air. Show the world all that's inside of you. Let's change everything in our lives. Enough of all these wars. Lord, I'm begging, please forgive us. Obrigado mais uma vez, Patrícia. Eu acho que a gente tem um chamado de Deus, você tem aceitado o chamado para o Ministério da Música, a gente tem aceitado os nossos chamados também, e esse chamado, todos eles resumem a ser a extensão daquilo que Cristo tem sido, né? Daquilo que Deus tem sido. Deus nos amou e nós amamos, nós o amamos e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor dele chegou na gente e a gente passa a viver em relações pautadas por esse amor. Nós estamos chegando ao final da nossa discussão, mas tem um aspecto ainda aqui no capítulo 14, que é a respeito que ele falou sobre a questão dos alimentos, né? Sacrificados a ídolos, mas ele também vai mencionar a respeito da observância de dias. E isso é importante a gente pensar, porque nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos a nossa compreensão a respeito do sábado, entendemos que o sábado bíblico ainda está em vigência e ainda é algo para ser incorporado na nossa prática de vida, na nossa experiência com Deus, mas às vezes existe um ou outro que, lendo esse texto, diz o seguinte: olha, você aqui está falando que não é para ninguém julgar ninguém por observância de dias, e vocês adventistas julgam as pessoas porque deixam de observar o sábado, porque não guardam o sábado. Esse verso é uma advertência para a gente, então, desprezar o sábado, não considerar o sábado como sendo importante. É disso que Paulo está falando quando ele fala sobre a observância de dias e não julgar as pessoas pela observância de dias? Não, não é disso que Paulo está falando aqui, não. Nós estávamos comentando aqui, né, num dos intervalos, que essa questão dos dias aqui estavam relacionados com os rituais, né, com os dias festivos dos judeus, do qual o sábado pode até estar, sim, de certa forma, envolvido. Porque a grande questão aqui de Paulo não é que o dia está sendo abolido, mas é que a questão, por exemplo, com relação aos dias festivos, né, aos dias ritualísticos, aqueles feriados que haviam dentro daquelas festividades judaicas. Se o gentil não quisesse participar daquelas festividades judaicas, ele não deveria ser menosprezado por causa disso. E se o judeu, mesmo após Cristo, né, quisesse continuar, como foi bem mencionado aqui, dentro da tradição dos seus pais, vivendo aquelas festividades, porém entendendo que aquelas festividades encontraram a sua ressignificação em Cristo, que elas em si mesmas não salvam, não deveriam ser, né, não deveriam julgar quem não participasse daquilo, não deveriam ser menosprezados pelos gentios por quererem continuar permanecendo ali, vivendo dentro daquele ritualismo, vivendo dentro daquelas tradições. Então, a grande questão aqui não é a abolição do dia ou dos dias de festa, mas a questão aqui é que é o que já foi tratado no ponto da questão das comidas. Não deveria existir julgamento e menosprezo caso alguém não quisesse participar daquela forma como ele aprendeu, né, com os seus pais, com o legado ali da tradição dos seus pais. Essa é a importância da gente ler a Bíblia dentro do seu contexto. Porque a ênfase aqui da discussão não é validação de dia, não é validação de comida, mas é a questão do julgamento. Então, se esse é o foco de Paulo, é isso que deve ser levado em consideração. Então, não julgue. E aqui a ênfase realmente, como Paulo vem abordando a lei de uma maneira ampla, desde o começo, existe uma tendência da gente focar só na questão dos sábados cerimoniais, dos dias festivos, mas se a gente coloca a questão, o foco no julgamento, tanto faz, porque o julgamento de condenação e de que causa divisão, ele não pertence a mim, eu tenho que trabalhar em função do outro para ajudar o outro no crescimento espiritual. Se ele ainda não guarda o sábado, que é o sábado do quarto mandamento, então que eu possa servi-lo no sentido de instruí-lo, de admoestá-lo a isso e de conduzi-lo a essa compreensão.
não cabe a mim julgar, mas eu abro mão da minha compreensão ou de qualquer outra posição que eu pudesse assumir para poder ajudá-lo nesse processo, nesse crescimento. Mas também com relação às cerimônias, não havia problema deles continuarem participando dessas cerimônias e não havia problema também do gentil não participar. Então é que isso não causa divisão, porque não é na observância que você vai ser salvo, mas é no que Deus faz através de você. É a conclusão que ele vai tirar no capítulo 15, no começo, né? Ora, nós que somos fortes, e aqui está se opondo ao fraco na fé, né? Nós somos fortes na fé, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos, porquanto cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou, etc. e tal. Então aqui já levando para o encerramento, né? Essa parte a gente não tem tanto tempo assim, então eu queria dar minha impressão já sobre o livro todo, que é uma coisa muito forte, né? A ideia de justificação pela fé, que é o que Paulo trabalhou e que ele concluiu, a ideia de que todo mundo estava perdido, tanto judeus quanto gentios, não tem ninguém que consegue, diante de Deus, melhorar a sua situação, e é Deus que faz tudo por todos, ela vai influenciar no meu relacionamento com Deus, mas também vai influenciar fortemente no meu relacionamento com o próximo. Se a gente não entende a justificação pela fé, a gente se torna julgador dos outros, porque eu estou fazendo e o que eu faço me torna melhor, então o outro está errado, então eu tenho que julgar ele também. A gente para de pôr a ênfase, que a gente estava falando das ênfases e do que vem de dentro, a ênfase no que eu faço ou deixo de fazer, mas eu passo a pôr a ênfase em quem eu creio, quem fez por mim. E aquele que fez por mim, fez tanto por mim, tanto quanto fez pelo outro também. Então, quando a gente entende a justificação pela fé e a gente absorve isso de verdade, a gente consegue abraçar o outro que é tão diferente da gente e se reconhecer nele, ter empatia por ele e fazer de tudo, abrir mão do que eu posso para ajudar na salvação dele também. E quando a gente termina essa sessão aqui, Ron, você está falando a respeito até da sua impressão geral do livro de Romanos, já acho que a gente pode caminhar para isso também com os demais, porque a gente tem aqui alguns versos que ainda não foram explorados e que nosso guia não passa, né, que são versos, a parte final do capítulo 15 e o capítulo 16, que é um capítulo de saudações, né, e recomendações finais, daquilo que vocês viram ou nesse restante, ou de alguma impressão muito forte que fica do livro de Romanos, uma coisa que vocês gostariam de compartilhar nesse último momento, possivelmente a última vez que vocês vão levantar o microfone para falar, então fique à vontade, começando aí, pastor Igor. É uma coisa que me chama muito a atenção, é a figura de Deus e a manifestação, o comportamento de Deus em toda a história. Porque como o Rony acabou de ressaltar, eu por mim mesmo não consigo fazer nada e é Deus quem faz. Tanto na questão da salvação, quanto na questão da eleição para o cumprimento de uma missão. Deus é fiel quando elege alguém e Ele vai com esse alguém até o final para ajudá-lo a cumprir a missão que Deus confiou para ele. E assim como Deus foi até o final para a nossa salvação também, Ele é fiel em cumprir as suas promessas. Amém. Então saio dessa lição cheio de esperança para tantas outras promessas que Ele vai cumprir na minha vida. Amém. E agora essa esperança vai motivar o meu caminhar. Legal. Brevemente ainda a gente tem a Alana e a Mayara para ouvir. Eu vou ouvir. A Alana, como chegou por último, ela fala por último, tá? A Mayara, pode falar. Como nós estamos aí na última semana do ano, né? Vai virar um novo ano. O livro ele encerra de uma forma muito interessante. Um convite para nós aprendermos a sermos agradecidos às pessoas que tanto nos ajudam na vida. Então aqui Paulo vai dar uma lista de saudações agradecendo por tudo que essas pessoas fizeram. Então é um convite para nós agradecermos, né? Terminarmos o ano agradecendo a todos que nos ajudaram, principalmente, né, o nosso Deus que tanto nos ajuda e tanto continuará nos ajudando nesse próximo ano que vai se iniciar. Um Deus que faz tanto para a gente através das pessoas. A gente agradece a Deus, mas a gente agradece as pessoas porque foram instrumentos dele, né? E você, Alana, das suas impressões, daquilo que você que marcou, talvez, ou dessa lição, ou talvez daquilo que você tem estudado, assim, alguma coisa que você entende que é um recado importante? Eu vou até voltar um pouquinho no capítulo 14, no verso 17, que fala: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o 18 complementa: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelo homem. Então, às vezes a gente perde
a referência da nossa vida porque a gente está focado na coisa errada. A gente está focado em detalhes, está focado em aparências, em culturas, em comportamentos. O que vai para o céu? Foca nisso. E Paulo e a Bíblia toda trabalha muito em transformar cada um de nós, o nosso caráter, porque é isso que vai subir. É isso que vai com a gente e é isso que a gente vai ter que viver com. Então, se tem algo no seu irmão que você não tolera, e ele e você no céu? Como que rola? Então, foca no céu que a gente vai mais longe. E eu não ia chamar atenção para esse verso que você leu, mas esse tem sido meu verso favorito já há algum tempo. Desde um tempo que eu comecei a pensar sobre essa realidade, tentar ler a realidade em volta da gente através das lentes dessa compreensão do reino de Deus, esse verso me brotou e eu gosto muito dele, né? O reino de Deus não diz respeito ao que comemos, ao que bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em outras palavras, a gente termina esse ano e a gente termina o Código Aberto chamando você para essa experiência dessa vida no reino de Deus. Um reino de Deus de gente que foi declarada justa por Cristo Jesus, gente que não conquista a salvação, mas um Deus que nos conquista através de sua graça, nos chama para perto e Ele não me chama para perto, Ele nos chama para perto. Então, quando Ele me chama, Ele chama aquele que também está à minha volta. É um Deus que salva a todos, salva inclusive gente que você não gosta. Gente que você não salvaria, Deus salva também, porque na missão de Deus salvar, Ele não está perguntando a minha opinião se Ele deve salvar A ou B. Ele me salva e me chama para entender que todos também serão salvos. E o Paulo, que apresenta esse reino, ele termina mostrando qual que é a razão de existir e em torno do que esse reino existe, que é a doxologia dele, são os versos finais. Depois dele dizer que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém, ele encerra dizendo, toda a glória seja dada a Deus, que deixou em mistério o Cristo, mas então revela o Cristo a todos, inclusive aos gentios, e aí então ele termina da maneira como ele sempre termina. Toda a glória para sempre ao Deus único e sábio por meio de Jesus Cristo, amém. Essa é talvez em torno do que o reino de Deus gravita, em torno da glória de Deus. Nós fomos chamados para viver para essa glória. Nós somos chamados para viver glorificando a Deus através das nossas relações, através da aceitação dele na nossa vida, através de relacionamentos transformados, onde nós representamos o caráter de Deus e assim damos glória a Ele. O chamado de Deus para você é que nesse final de ano e no começo de um novo ano, você viva essa experiência de viver para a glória de Deus, aqui, agora e até quando a glória dele se consumar. Que Deus te abençoe e a gente volta no ano que vem com a nova temporada do Código Aberto.